Olá, meu nome é Sabrina, sou aluna de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, do Polo de Alcântara, e hoje estarei apresentando meu PCC de História da Educação, revisando a História da Educação. Vamos analisar um pouco como a educação ela foi influenciada desde os tempos primórdios até os dias de hoje, como a educação se modificou ao longo da nossa história. Para que você entenda melhor, eu estarei destacando alguns períodos da história para que você veja a modificação que a educação sofreu ao longo dos nossos anos. Na época da Idade Antiga, a educação era passada de forma paternal, de pai para filho, como se fosse uma tradição familiar, da qual as pessoas que compunham essa família eram responsáveis por passar pelos seus próximos filhos e assim por diante. Era uma educação hereditária, né? E nem todos tinham o poder a fazer essa educação, a dar essa educação para todos os seus familiares, porque muitos não tinham poder aquisitivo suficiente para que eles pudessem exercer esse tipo de educação para dar aos seus filhos. Essa educação familiar, ela não visava uma educação dentro do coletivo, dentro do indivíduo, na sociedade. Ela visava apenas o seu conjunto familiar, o seu meio aonde ele vivia. Então ali existiam a ética familiar e também as suas tradições que comumente eram passados, né? E os seus filhos passavam para os filhos dos seus filhos. E assim por diante. A educação começou a ver os seus primeiros vislumbres, né, no Ocidente, que ela começou, além dela ser paternal, começaram a ver os seus primeiros vislumbres acadêmicos, né? As famílias começaram a se preocupar um pouco mais a dar uma educação acadêmica aos seus filhos. Porém, nem todos eram privilegiados com esse tipo de educação acadêmica. A educação acadêmica era somente para os mais jovens. Além dos mais jovens, eram somente aquelas pessoas que realmente tinham um poder aquisitivo, que poderiam pagar um tutor ou algum tipo de professor na época, né? Os professores na época eram chamados os pedagogos. E os pedagogos não eram esses pedagogos que nós estamos conhecendo hoje em dia, formados, graduados, não. Os pedagogos eram simplesmente escravos que eram os tutores dessas crianças e eles cabiam a eles a ensinar essas crianças, né, para que elas pudessem exercer a sua profissão acadêmica. Bem, visto isso, nós temos também que falar um pouquinho sobre Roma e sobre a Grécia, que tanto influenciaram na nossa educação hoje em dia, né? Grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates e Platão, né, são a base da nossa educação hoje em dia. Bem, e falando sobre Roma, né, foi desenvolvida com o desenvolvimento da filosofia, né, a educação romana foi elevada a outro nível. Os homens, eles começaram a pensar um pouco mais, né, no espírito, no corpo, no como eles se desenvolvem de uma forma diferente da época, né? Eles eram instigados a conhecer um pouco mais o homem e a se conhecer um pouco melhor, né? A ver um pouco melhor como eles eram, o que eles sentiam, né? A questionar-se também o que eles adquiriam, né? Sobre o saber que eles eram adquiridos, né? E durante essa época, né? O homem, ele também pensou que ele poderia se tornar pleno mediante a sua busca ao ser supremo,
né? Ele buscava sempre novas metas, novas conquistas, e com essas buscas ele poderia saciar a sua vontade de aprender. Mas sempre quando vinha uma busca, ele conquistava uma meta, né? E já de imediatamente eram vistas outros tipos de metas. E esse alcançar de metas é que levava o homem à curiosidade, à investigação, a querer saber mais. Bem, durante justamente essa época, Aristóteles foi um grande defensor em que o aprendizado da prática política ele deveria ser estendido a vida toda, desde a época que o cidadão nascia até a sua morte. O aprendizado não se detinha apenas uma certa fase da vida. Pelo contrário, o aprendizado, segundo Aristóteles, era feito durante sua vida toda, até a sua morte. Ele defendia isso porque via que o ser humano era um ser do qual ele gostava de descobrir, gostava de descobertas, né? Então Aristóteles conseguiu enxergar isso no ser humano e conseguiu desenvolver essa tese. Além disso, ele entendia as responsabilidades do Estado. Eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem um pouco melhor sobre as responsabilidades que Aristóteles tinha com o Estado, né? Que ele achava que o Estado deveria ter, né? Era guiar os cidadãos à prática de seus dons, de suas virtudes. O Estado tinha que se ocupar da educação dos jovens. O Estado tinha que estabelecer as leis que promovessem a educação conforme a moral voltada à vida política, para que o equilíbrio fosse estabelecido. E também cabia ao Estado tornar a educação um assunto político, onde todos pudessem ter acesso. Bem, esse pensamento de Aristóteles não é muito longe do que nós temos hoje em dia. Só que essa teoria de Aristóteles, essa tese de Aristóteles, já vem sendo desenvolvido desde a Idade Antiga, né? E até hoje nós temos isso, né? Mas a gente pode observar que, embora esse pensamento de Aristóteles seja tão antigo, nós estamos baseados num pensamento tão antigo, ele é muito vívido ainda hoje, né? Ele poder enxergar que o Estado, era a responsabilidade do Estado, né? Estabelecer leis para a educação, tornar a educação para todos, né? Isso já era da Idade Antiga, que hoje nós estamos praticando hoje em dia. Infelizmente, a educação hoje em dia, para alguns menos abastados, né, não é para todos, né? Infelizmente, a educação está sendo dada aos cidadãos, né, como conta-gotas, somente de pouquinho em pouquinho. Assim como era quando a igreja, na Idade Média, ela tinha o poder, né? Durante a Idade Média, a igreja, ela tinha esse poder de influenciar na educação, né? De ser aquele dirigente da educação. Esse poder era dado à igreja, né? Através dos jesuítas. Porém, essa forma de educar não era dada totalmente, assim como hoje nós temos acesso a todo tipo de informação. Não. Antigamente era dada a conta-gotas, né? Muito pouquinho, era dada somente o suficiente para que as pessoas viessem entender, né, e ser digamos, um cidadão civilizado, né? A educação era dada de uma forma em que as pessoas que eles entendiam como aborígenes, né, como pessoas leigas, que eram justamente tribos, eram aldeias das quais ainda não tinham sido catequizados, né? Eles simplesmente davam aquilo que lhes eram melhor, aquilo que lhes cabiam, aquilo que fazia com que a pessoa não pensasse muito, mas simplesmente se adequasse
aquela época, se adequasse ao jeito que eles queriam, né, que o cidadão se comportasse. Hoje em dia, esse tipo de educação não é muito diferente, né? O Estado oferece aos estudantes uma educação também muito precária, muito rara. Você pode ver a diferença entre escolas particulares e escolas públicas. As escolas públicas, infelizmente, o Estado não dá recursos para que o estudante venha ter total informação, mas pelo contrário, né? Ele quer justamente dar menos informação, porque quanto menos informação, quanto menos educação nós temos, menos direitos nós vamos requerer aos nossos governantes, menos direitos nós vamos saber que temos. E aí, com isso, o poder é justamente imposto a cada cidadão, a cada povo. Ainda falando da educação na Idade Média, a Idade Média ela foi considerada a Idade das Trevas, justamente porque abolia todo tipo de conhecimento científico, né? A Idade Média ela foi considerada a Idade das Trevas, justamente por conta disso, porque ela abolia os sentimentos, o conhecimento científico, né? Todo tipo de conhecimento científico era classificado como bruxaria, como se a pessoa fosse movido por algo maligno e que não poderia ser considerado. Por quê? Porque justamente a sabedoria, no caso, o saber para eles, né, levava com que a pessoa viesse a pensar. E o pensamento, né, o pensamento individual, o pensamento de crescimento era muito ruim para a igreja nessa época, porque a igreja perdia o poder dela, né, durante a sua governância, né, porque até o Estado era subjugado pela igreja, né? Os governantes eram subjugados também ao poder da igreja. Então era a igreja, na Idade Média, que governava. Tudo era voltado na Idade Média ao poder de Deus. Tudo girava em volta, né, do poder de Deus. Todas as coisas que aconteciam na natureza, todas as coisas que aconteciam, que muitas das vezes não tinham explicação, era a vontade de Deus, era porque Deus quis, eles não buscavam uma forma científica para explicar tais situações. Por exemplo, como se desenvolve a chuva, como os trovões e por assim por diante. Eles sempre colocavam como um dado vindo de Deus, algo vindo de Deus, algo divino, né, que não precisava de explicação. Porém, quando vinha o saber científico, porque nessa época haviam pessoas que realmente queriam transformar, né, o saber delas, transformar e mostrar à população, né, da onde vinham tais explicações, tais coisas que eles diziam apenas que era um saber divino. Quando essas pessoas se manifestavam cientificamente para comprovar aquilo, elas eram repelidas justamente pela Inquisição. A Inquisição foi justamente um grupo, né, durante a Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma foi justamente a parte. E então veio a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi justamente o período em que a igreja se levanta para ir contra esses saberes científicos, né? E foi justamente o homem que deu o movimento a essa período moderno, foi justamente Martim Lutero. Martim Lutero foi uma peça fundamental, né, para que viesse modificar essa Idade Média, a Idade das Trevas, né, para que viesse iluminar, né, a todo saber, porque Martim Lutero
foi a pessoa que começou a questionar, né? E ele, apesar de estar envolvido com o clero da igreja, está assim, totalmente envolvido, mas ele começou a questionar todas essas coisas que iam acontecendo, que a igreja fazia, né? E ele começou a ver e começou a reformar tudo aquilo que a igreja produzia, que não vinha de encontro àquilo que realmente era o certo e que ele acreditava, né? Ele começou a transformar isso. Com isso, ele trouxe à população o benefício do saber com a impressão de vários livros, principalmente com a Bíblia, porque poucas pessoas nessa época tinham acesso à leitura, tinham acesso à Bíblia, tinham acesso aos livros, pouquíssimas pessoas. Lutero trouxe a impressão do livro, ele fez isso, fez a impressão do livro, fez os livros, a literatura chegar com facilidade à população, aonde a população teve acesso fácil a esse tipo de educação. Com isso, começou a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela foi abrilhantada justamente com o racionalismo, com a abertura do iluminismo, né? Marcada pela transformação, pela visão racional da educação, visão racional e científica, né? As pessoas iam buscando os porquês das coisas, né? Sem serem repelidas pela igreja como eram antigamente, porque as pessoas na Idade Média eram repelidas de tal forma que elas eram levadas à fogueira, eram consideradas como bruxos, né? E a partir da Idade Moderna, a partir de Martim Lutero, com essa transformação toda que ele trouxe, que ele leva esse conhecimento, né, através dos livros impressos à população, né, a cabeça das pessoas e vão começando a mudar, né? O ser humano começa a ver diferente, ele começa a ver, transformar a sua mentalidade em um novo pensamento, né? E sobre esse ambiente é que o indivíduo ele começa a pensar um pouco mais sobre ele e o ambiente em que ele vive. Essa fase de transformação, ela trouxe uma grande ruptura, né, na educação. Antes, a educação era somente delegada à igreja, estava em poder da igreja, né? E agora, a partir, né, dessa reforma de Martim Lutero, a educação foi dada a todos os cidadãos. E agora? E o que a igreja pode fazer para retomar esse poder? Foi justamente o que eu falei um pouco atrás. Eles fizeram um movimento chamado Contra-Reforma. Eles eram contra a reforma de Martim Lutero. Eles eram contra essa reforma porque eles queriam resgatar todos os princípios que a igreja tinha na época da Idade Média. Eles queriam resgatar toda a força que a igreja tinha na Idade Média. Bem, mas como o conhecimento, quando é dado, ele é transformado e cresce de uma tal forma que não há como segurar, né? E com isso, houve uma grande consolidação da educação, né? E essa consolidação da educação deu início à Idade Contemporânea, né? Essa Idade Contemporânea, ela veio modificar totalmente o indivíduo dentro de uma sociedade, né? Essa Idade Contemporânea, ela trouxe cientistas, ela transformou cientistas, ela trouxe grandes invenções, e o grande marco das invenções, né, foi justamente a locomotiva. A locomotiva, ela foi o marco, né, que trouxe, o marco da Idade Moderna, que trouxe justamente
mostrou à humanidade o quanto o ser humano pode, o quanto ele é potente, o quanto ele pode inventar, o quanto ele pode pesquisar e conseguir inventar coisas novas. A Idade Contemporânea, ela trouxe mudanças econômicas, ela trouxe transformações sociais, né? E essas transformações sociais, elas foram chegando de tal forma, transformando as pessoas de tal forma que chegou até na visão artística, né? Os artistas da época começaram a fazer obras totalmente diferentes, né? Obras não mais romantizadas, não mais, mas sim com a verdadeira arte do momento, daquilo que eles estavam vivendo. Bem, e hoje, com isso, né, com a nossa educação que nós temos hoje, a gente pode ver, né, como foi falado, a história e a educação, elas caminham lado a lado. Elas caminham juntas, porque foi através do resgate da nossa história, da gente conhecer um pouco mais da nossa história, né? É que nós vamos transformar o nosso futuro. É conhecendo o nosso passado, é conhecendo aquilo que nós fomos, é que nós podemos transformar a nossa educação futura, que nós podemos transformar os cidadãos em pessoas das quais sabem o que querem, sabem requerer aquilo que querem. E é nesse tipo de cidadão que nós devemos estar pensando hoje. Pensando que o nosso passado é resposta justamente para o nosso presente. É estudando o nosso passado, é entendendo o nosso passado, que nós vamos modificar o nosso futuro. Espero que esse passeio que nós tivemos pela história da educação tenha feito você refletir e que você tenha o poder de transformar também. E que esse assunto, né, venha impactar a sua vida de tal forma que você possa ser um transformador de vidas. Obrigada pela atenção, obrigado por ter assistido esse vídeo e um grande abraço. Até a próxima.